12 de outubro de 2017. São Paulo volta a jogar mal, perde do Atlético Mineiro e a briga para fugir do rebaixamento continua. Corinthians derrota o Coritiba aqui em Itaquera e, segundo as contas do técnico Fábio Carilli, está a 5 vitórias do título de campeão brasileiro. Novo talismã, o atacante Cleison marca 2 gols e faz a festa da Fiel. Quinto colocado no Brasileirão, Palmeiras precisa vencer o Bahia para não se afastar do G4. Jogo acontece no Pacaembu. Você vai ver também os gols da rodada de ontem no Brasileirão. E ainda, após renúncia de Nussmann, Paulo Vanderlei é efetivado como presidente do Comitê Olímpico do Brasil até 2020. Oi, gente, boa noite. Feliz Dia das Crianças para todos vocês. E nessa quinta-feira o Gazeta Esportiva começa falando do Palmeiras, que daqui a pouquinho, às 9 horas, enfrenta o Bahia, precisando da vitória para não se afastar do G4. Nosso contato agora é com o repórter Jonas Campos, que tem todas as informações direto do Pacaembu. Boa noite, Jonas. Oi, Michele, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Um feliz Dia das Crianças para a criançada desse nosso Brasil. Falamos aqui ao vivo do estádio Paulo Machado de Carvalho, aqui ao fundo, cenário muito bonito aqui do Pacaembu, que receberá 9 horas da noite Palmeiras e Bahia pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o jogo acontece aqui no Pacaembu porque o Allianz Parque, a casa oficial do Palmeiras, receberá no domingo o show do ex-Beatle Paul McCartney. Por isso, partida do Campeonato Brasileiro aqui no Paulo Machado de Carvalho. Falando desse duelo, o Palmeiras com 43 pontos é atual 5º colocado da tabela, busca se manter na cola do G4, na cola desse pelotão de frente, e já o Bahia com 31 pontos está no bloco dos times que ainda lutam contra o rebaixamento, uma disputa acirrada. O próprio São Paulo está nesse meio e o Bahia busca surpreender o Verdão para deixar de vez, se distanciar de vez da zona do rebaixamento. Falando do Palmeiras, o técnico Cuca tem muitas dúvidas para escalar o time. A escalação, inclusive, deve ser divulgada apenas 1 hora antes da partida. O que já se sabe é que Mike e Juninho estão suspensos. Mike e Luan estão suspensos, perdão. Por outro lado, o Cuca conta com os retornos de Edu Dracena e Egídio na linha defensiva. E ele tem uma dúvida técnica ali na frente também, se joga o Daverson ou o Guerra, centralizando mais o William como centroavante. Entre Bruno Henrique e Thiago Santos também no meio-campo, o técnico Cuca com algumas dúvidas para escalar esse Verdão, mas a grande novidade fica por conta do retorno de Felipe Melo. Não a equipe titular, mas já entre os relacionados. O Felipe é uma grande novidade porque ele não joga desde o dia 26 de julho na eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, duelo contra o Cruzeiro. O Felipe, que teve aquele problema com o Cuca, o áudio vazado, ele foi reintegrado no dia 4 de setembro, vem treinando como zagueiro e agora está relacionado para o duelo contra o Bahia. Pode pintar no decorrer da partida nesse time do Palmeiras. Ontem, na academia de futebol, o atacante e capitão Dudu concedeu entrevista coletiva e falou justamente sobre esse retorno de Felipe Melo, que volta, como eu disse, a ser relacionado aqui no Palmeiras. A gente confere na matéria do Osmar Garrafa. Não faz muito tempo e a situação entre Cuca, Felipe Melo e Palmeiras estava assim. Numa conversa franca e aberta, direta com o Felipe, eu antecipei aos fatos do problema futuro e, conversando diretamente com ele, eu deixei à vontade para que ele seguisse a carreira dele, a vida dele, que vai ser ainda brilhante. Não, aqui não tem jeito, aqui já era, aqui eu não com esse cara eu não trabalho, entendeu? Esse cara é covarde, mau caráter, enfim, mentiroso, falou uma coisa, até fica ligando para a imprensa falando um monte de coisa, porque por enquanto eu tô falando, quando eu falar eu vou rasgar ele no meio. Mas o que parecia impossível aconteceu. Muito devido a problemas jurídicos, as partes chegaram a acordo. E pela primeira vez, após o afastamento, Felipe Melo está novamente relacionado e poderá, enfim, voltar a jogar pelo Verdão. A gente fica feliz que ele está no grupo de novo, que está treinando bem. E a gente espera que o Cuca possa usar ele da melhor maneira possível. Você conhece bem ele, você acha que ele mudou nesse período? Como é que você acha que o Felipe Melo volta para o Palmeiras depois de ser relacionado novamente?
Acho que sim, né? Acho que quando acontecem as coisas que não é muito legal, a gente tem que mudar um pouco o comportamento. E a gente vê ele bastante tranquilo aí no treinamento, no dia a dia. A gente espera que ele possa, como eu falei agorinha, possa voltar bem, possa nos ajudar nesses 12 jogos finais aí. Com ou sem Felipe Melo, o discurso por aqui é de que o Palmeiras ainda está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que se cuide. E o Bahia, hoje à noite no estádio do Pacaembu, será o primeiro obstáculo a ser superado, na busca desse objetivo de se vencer as 12 últimas partidas da competição. A gente joga para vencer os 38, né? Mas infelizmente às vezes as coisas não acontecem legal, a gente não está num bom dia, às vezes acontece da bola não entrar, mas é possível a gente vencer 2 jogos, 12 jogos, né? São muitos pontos para tirar do líder. Mas a gente, enquanto tiver chance, enquanto tiver esperança, a gente tem que estar batalhando, pensando em jogar jogo, pra gente conquistar as vitórias e se pintar a brecha de conquistar o título ainda, a gente vai ficar muito feliz. Ainda acreditando no título do Campeonato Brasileiro, é difícil, é verdade, já são 15 pontos em relação ao líder Corinthians, mas a esperança para o torcedor palmeirense é a última que morre. E falando do adversário do Verdão, esta noite, 9 horas da noite, bola rolando aqui no Pacaembu, o Bahia vem com novidade no banco de reservas, técnico novo, Paulo César Carpegiani vai estrear hoje à noite, ele que é o 4º técnico que assume o Bahia em 2017, equipe que vem mudando bastante de treinadores ao longo da temporada, e o Carpegiani já assume o time com bastante dificuldade para escalar a equipe para essa partida. Ele tem um número considerável de desfalques, o zagueiro Thiago e o volante Edson suspensos, e além disso, 3 jogadores que pertencem ao Palmeiras estão emprestados ao Bahia e por questões contratuais não podem estar em campo esta noite, que são Thiago Martins, Matheus Salles e o meia Alione. Por outro lado, ele conta com a volta do René Júnior e boas novidades aí para essa estreia do técnico Paulo César Carpegiani. Olha só. O técnico Paulo César Carpegiani confirmou que pretende mudar o estilo de jogo do Bahia para o duelo contra o Palmeiras. O treinador quer uma equipe que proponha mais a partida. Até por isso, o Carpegiani ainda não revelou a escalação do time para o confronto de logo mais no Pacaembu. Tenho uma dúvida, sim, que eu não quero expressar aqui. Posso até dizer para vocês que é a colocação de um ponta de lança mais ou o Rodrigão. Fiquei em dúvida porque os treinamentos me deixaram assim, eles não me transmitiram aquela segurança que eu deveria ter. Apesar do mistério, Carpegiani praticamente confirmou a escalação de René Júnior entre os titulares. No entanto, o treinador ressaltou o longo período de inatividade do volante. Com isso, Carpegiani segue com dúvidas para escolher as peças que formarão o ataque do Bahia nesta quinta-feira. Conversei com ele, ele quer jogar e eu quero que ele jogue. Então, essa é uma preocupação que eu vou ter durante o jogo. Então, eu tenho que saber manejar, trabalhar com ele para ver qual é que vai ser o seu ritmo. Ele está quase um mês, ele ficou fora, né? Uma lesão difícil. E, em consequência, num setor importante que é o setor de meio. Esportiva. E no fim do programa, retorno aqui do Paulo Machado de Carvalho com as últimas informações, as movimentações iniciais aqui no estádio e a provável escalação do Palmeiras. Os treinadores mantêm o mistério, mas a gente já tem uma possibilidade, uma hipótese de time do Palmeiras que pode estar em campo esta noite. Michele. Combinado, Jonas Campos. Feliz Dia das Crianças para você. E boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Celso Cardoso. O que a gente pode esperar desse Palmeiras para enfrentar o Bahia? Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você. Situação. O Gazeta Esportiva. Garrafa fala até mesmo calado. Você vê que coisa. É a mente, é a voz da mente. Vê, né? É o pensamento. Dá para ouvir o pensamento do Fazendo Garrafa. curso, você ventrílogo. Mas enfim. Dia das Crianças, meu bonequinho. Para quem espera um jogo fácil do Palmeiras hoje contra o Bahia, claro, salvo, né, um acontecimento extraordinário, esquece. A gente tem visto aí, o próprio Palmeiras teve problemas com o Curitiba, jogando no Pacaembu, venceu por 1-0, com o Curitiba criando melhores oportunidades. O Corinthians ontem, a gente vai mostrar daqui a pouquinho também, o placar é mentiroso, não diz bem o que foi o jogo, o Curitiba poderia virado a partida contra o Corinthians, de tanto que jogou, e o Bahia também está com a corda no pescoço, precisa de um bom resultado. Claro que, sem os jogadores que são do Palmeiras, que estão emprestados ao Bahia, é um Bahia mais enfraquecido. O Alione
tem jogado bem, o Regis joga bem, esqueci do outro. Matheus Salles também não está no mesmo nível, mas também tem sido utilizado. Enfim, mas imagino que vai ser um jogo encrencado para o Palmeiras. E o Pacaembu, por mais que eu diga que é a casa do Palmeiras, que ele se sinta em casa, não é bem assim, né, Garrafa? O Allianz Parque é realmente a casa do Palmeiras. O Pacaembu, os caras se viram, mas não é exatamente a casa do Palmeiras. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você acompanhando o nosso Gazeta Esportivo. Um feliz dia das crianças a todos, né? Porque todos nós temos aí, né, um pouquinho de criança, isso é muito legal. E sobre o que disse o Celso Cardoso, fosse numa situação normal, daquilo que se esperava dentro do campeonato, o Palmeiras iria atropelar o Bahia hoje. É isso aí. Mas se você pegar o histórico, tudo que aconteceu no Palmeiras, e vem acontecendo, ele começa o ano com o Eduardo Batista. O Eduardo Batista é eliminado com um aproveitamento até que razoável na primeira fase da Libertadores para a chegada do Cuca. O Cuca não consegue pôr o time nos trilhos e classificar para a sequência da Libertadores e buscar o título tão sonhado e tão planejado. No Brasileiro, o Palmeiras toma uma diferença do líder que chegou a 17 pontos. Não é? No Campeonato Paulista, o Palmeiras não chega na fase decisiva. E com todos esses ingredientes e com aquilo que nós temos visto no campeonato, o próprio líder perdendo para Atlético Goianiense em casa e para o Vitória em casa, eram 6 pontos que estariam na conta do Corinthians hoje, fazendo uma enorme diferença. Então, aí eu sou obrigado a concordar com o Celso. O Palmeiras tem que ficar atento contra o Bahia. Apesar dos desfalques, tem um ponto que me parece muito importante, é a chegada de um novo treinador. Independentemente se o Carpegiani tem ou não um tempo suficiente para armar o Bahia, para mudar alguma coisa daquilo que o Preto Casagrande vinha fazendo, muda o astral, né? Muda comportamento. Ou seja, quem não estava jogando fala, quem não estava sendo aproveitado por um treinador fala, chegou um cara novo, estou com uma motivação nova. Então, né? Todos esses ingredientes, né, acabam deixando um sinal, um alerta aí, um amarelo de que o Palmeiras precisa se cuidar. Essa história de que o Palmeiras vença os 12 jogos... Bota mais pressão ainda. E é muito legal no Dia das Crianças, né? Porque criança acredita em tudo, né? Vencer 12 jogos, gente, num campeonato difícil como esse, se você pegar o que o Palmeiras fez no campeonato até aqui, mas sonhar não custa nada. É um jogo complicado, apesar de todos esses ingredientes, Michele, o Palmeiras deve vencer. Eu não consigo imaginar um outro resultado que não seja esse. Tá certo. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte, qual será o resultado da partida entre Palmeiras e Bahia? Olha só, da vitória do Palmeiras, da empate ou o Bahia leva essa? Acesse o site, vote, resultado sai no final do programa de hoje. Palmeiras apertado, tipo 1-0, 2-1, coisa assim. Garrafa. Estive muito com o Chico Lang na redação hoje. 7-0. Não vamos de 7, mas uns 3-0 Palmeiras, eu acho que sim, apesar de todos os santos lá da Bahia. Beleza. Não foi fácil, mas graças aos 2 gols de Cleison, o Corinthians está mais próximo do título e garantiu mais 3 pontinhos contra o Coritiba na Arena Corinthians, com pouco mais de 36 mil torcedores. Veja tudo isso na reportagem de Fernando Gavini. De visual novo, Jô está de volta. Recuperado de contusão e pronto para fazer o que mais gosta, o que mais sabe. O passe de Jadson foi genial e o camisa 7 foi matador para fazer 1-0 sobre o Coritiba. Tudo indicava para uma vitória tranquila, mas aos poucos a partida foi se complicando. Cássio pegou a cabeçada de Kleber, viu a bola de Henrique Almeida explodir na trave e depois defendeu o outro investida do atacante. O gol do Coritiba estava maduro e saiu na cobrança de escanteio que Henrique Almeida mandou para a rede. O Coritiba trabalha assim, é uma ideia do Marcelo desde a época do Cruzeiro, fazer muita bola na área. E a gente muito perto da nossa área, uma hora acontece, né? Com escanteios, com chuveirinho. No começo do segundo tempo, Cássio fez outro milagre ao impedir o gol de Thiago Real. Mas quem botou fogo na partida mesmo foi Cleison, que entrou no lugar de Maicon. Na bola cruzada por Marquinhos Gabriel, o próprio Cleison obrigou o Wilson a fazer uma grande defesa. Pouco depois, Marquinhos Gabriel acertou o travessão. Mas o gol só veio graças à persistência de Jô. O atacante salvou uma bola praticamente perdida e tocou para Léo Príncipe cruzar.
Rodriguinho desviou e Cleison fez 2-1 para o Corinthians. Acompanho o Cleison desde o Ituano, Ponte Preta, pode jogar tanto por dentro como por fora, né? Então, melhorou porque o nosso time se impôs e depois que você faz o 2-1, você volta a ter outro controle do jogo, passa a jogar também um pouquinho mais em cima do erro do adversário que tem que ir para cima. No finalzinho do jogo, saiu mais um. Rodriguinho acertou a trave e Cleison aproveitou o rebote para fechar o placar. Foi o 4º gol dele nos últimos 3 jogos do Corinthians. Tem que pisar na área. Pisei na área, a bola sobrou, fui feliz, fiz os gols. Então acho que quem ganha é o Corinthians, acho que o grupo todo está de parabéns. É um grupo, né? A gente fez um primeiro turno aí maravilhoso, tendo uma base, trocando bastante, porque você não consegue manter o tempo todo. Mas está buscando seu espaço, a gente está muito satisfeito com ele desde o início. O Corinthians não só reencontrou o caminho das vitórias, como foi dormir com 11 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com isso, recomeçou a contagem regressiva para o título. Nas contas do técnico Fábio Carille, faltam 5 vitórias nos últimos 11 jogos para o Timão ser campeão. Se a gente conseguir 5 vitórias em 11, o Santos precisa de 8 em 11. Não é fácil. É impossível? Não, mas não é fácil. Se eu ganhar 3, o Grêmio precisa ganhar 8 em 11. Não é impossível, mas não é fácil, né? Praticamente, com esse resultado, vai ficando fora da briga. Vou começar a avaliação, Celso, pelo final da coletiva do Carille, né? No momento em que se fecha treinamento, em que não se dá entrevista, e não acontece nada, né? Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. Passou a semana inteira de boca calada. Tomou um cacete ontem. Daqui a pouco a gente fala, né? Tá aí o Carille, na simplicidade. Já, e muita gente, né? E ele vinha com o discurso de jogo a jogo, mas agora ele está fazendo uma conta que todo mundo está fazendo. Claro. Ele não falou, não desrespeitou os adversários que ainda sonham matematicamente com o título, em hipótese alguma. Mas é com transparência. E esse é o mérito do Carille. 5 vitórias em 11 jogos. Ele está sendo até modesto. Não é verdade? É diferente do Palmeiras, está falando de ganhar 12 jogos. 5 jogos em 11 é extremamente viável. Acho que isso é saudável para o futebol. Além disso, não bastasse isso, o Carille, para isso temos o troféu Mesa Redonda, eu não tenho nenhuma dúvida em apontar que é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Com certeza. De revelação, é o melhor técnico. Porque ontem foi um jogo ranheta, um jogo apertado, um jogo espremido, como destacou bem o Celso, que o placar não mostra muito bem o que foi. E ele teve a coragem, a ousadia de entender que era um jogo, né? Para fazer a vitória. Ele tira um dos seus volantes, apesar que o Michael é um cara que chega um pouquinho também mais à frente, mas ele tira um desses volantes e coloca o Cleison, né? E com o Coritiba mordendo. E aí há uma dúvida, o Celso vai fazer a avaliação dele, o Corinthians teve, no meu entendimento, alguns pontos deficientes na marcação, o próprio gol aí não pode deixar, não pode. Né, o Henrique... O Pedro Henrique acho que falhou nesse lance. O Pedro Henrique ali livre dentro da pequena área, apesar de um cara sem estatura, né? Então o Corinthians cometeu alguns equívocos, mas o Coritiba, muito mais por mérito do Coritiba do que por deficiência do Corinthians, o Coritiba engrossou o jogo. Para mim, Cássio foi um dos principais jogadores em campo. Então, o Corinthians ontem se mostrou, eu gostei no aspecto de algumas alternativas, porque não tinha Romero, o Cleison vai buscando o seu espaço, já está começando a pedir passagem para conquistar uma vaga entre os titulares, o Marquinhos Gabriel, que é muito criticado pela torcida, ontem fez uma boa partida, o Rodriguinho se soltou um pouco mais, e além de tudo isso, Celso, o mais importante é que o Corinthians venceu, aspecto emocional. Aspecto emocional era fundamental ontem para o Corinthians, que ele já deixa a rodada pelo menos um pouco mais tranquila, independentemente do que acontecer. O Cleison se destacou como homem-gol, né? Ele entrou e mudou o jogo. O Corinthians começou o jogo bem, fez 1-0, um belo gol do Jô no lance do Jadson, parecia que seria tranquilo. De repente o Coritiba começou a crescer. O Cássio fez pelo menos 2 defesas maravilhosas, uma num cabeceio do Kleber, que cabeceou para o chão, ele pegou, depois o próprio Henrique, e logo em seguida na falha de marcação o gol do Coritiba. E quando o Coritiba estava bem no segundo tempo, mais perto da virada do que o Corinthians Aí o Carille surpreendeu, porque qualquer outro técnico seria mais pragmático. Ele tirou um volante, colocou um atacante, aí o Cleison, que está com
Sabe, tá naquele... Iluminado, né? 4 gols. Impressionante. 4 gols nos últimos 5 que o Corinthians marcou. E ele 4 tem gols 6 em no 3 campeonato, jogos. porque marcou 2 contra, já vestindo a camisa da Ponte. São 6 gols no Cleiton. Então, veja só, é o Corinthians que abre bem, você falou bem, o Carille é muito sensato, muito sereno, ele fez uma coisa. Faltam 12 rodadas, o Corinthians precisa de 5 vitórias. E quando se fala de vencer 12 jogos seguidos, o Corinthians fez a melhor campanha da história de um primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o mais que conseguiu foram 6 vitórias seguidas, e depois 5. Então, sabe, o Corinthians está no caminho certo. Olha, resta saber qual vai ser a rodada, mas eu acho muito difícil tirarem esse título do Corinthians, não tem como. Bom, a boa atuação de Sidão não foi o suficiente para o São Paulo, que no Independência perdeu para o Atlético Mineiro. Veja o gol. No Independência, o Atlético Mineiro recebeu o São Paulo. Aos 13 de bola rolando, Robinho perdeu essa chance clara e Fred mandou o rebote de Sidão para fora. 6 minutos mais tarde, Valdívia cruzou na área, Felipe Santana tentou 2 vezes e Sidão operou um verdadeiro milagre. Ainda no primeiro tempo, Valdívia arriscou de longe e Sidão apareceu de novo para salvar o São Paulo. Depois do intervalo, Bruno Alves derrubou Valdívia dentro da área. Pênalti para o Atlético. Fábio Santos encheu o pé e colocou os donos da casa em vantagem, 1-0. O São Paulo quase chegou ao empate nessa cabeçada de Lucas Prato. Do outro lado, o Atlético só não ampliou o placar porque o goleiro Sidão vivia uma noite mágica e defendeu a queima-roupa o chute de Felipe Santana. Precisando da vitória, o São Paulo foi para cima e perdeu 2 ótimas oportunidades de igualar o jogo. E ficou nisso. Final, Atlético Mineiro 1, São Paulo 0. Eu sempre procuro jogar para os jogadores, colocar os jogadores que nós temos que nos preocuparmos com aquilo que produzimos, com aquilo que faremos em campo e não com os nossos adversários. Eu não fico lastimando resultados ou me preocupando com aquilo que os adversários tenham alcançado ou não. A minha preocupação é com a equipe do São Paulo. São Paulo vinha fazendo pontos, perdeu hoje um jogo difícil de ser jogado, teve as suas oportunidades, sofreu um pouco também, mas foi um grande jogo, foi um bom jogo. A equipe vem evoluindo, vem melhorando. E eu não tenho dúvidas que faremos aí no sábado, perante o nosso torcedor, uma grande partida. Eu não concordo muito mais com essa tese, já vem melhorando. O São Paulo não jogou nada contra o Sport. Venceu o jogo, mas não jogou mal. Contra o Corinthians jogou razoavelmente bem, teve um domínio no primeiro tempo, no segundo tempo viu o Corinthians crescer, cedeu um empate. E ontem foi engolido pelo Atlético Mineiro. Essa é a realidade, foi engolido pelo Atlético. Neste momento, a gente vai falar daqui a pouquinho dos jogos de hoje, mas com os resultados momentâneos, o São Paulo está voltando para a zona do rebaixamento. Está voltando para a zona do rebaixamento. E aí foi um gol, a bola entrou, o árbitro não viu, né? Se tivesse chip na bola, eu teria visto. Mas enfim, uma vitória justa. O São Paulo jogou bem nos últimos 10 minutos de jogo, quando até jogou pau a pau com o Atlético Mineiro. Mas fora isso, jogou muito, muito mal. O Atlético Mineiro poderia ter aberto 2 gols de diferença no primeiro tempo e não seria nenhum absurdo grave. Vamos falar a verdade? Sidão fez belas defesas. Vamos falar a verdade? São Paulo jogou bem contra o Corinthians. Primeiro tempo contra o Corinthians. Primeiro tempo contra o Corinthians, São Paulo jogou uma partida que você fala, se sai de campo, o Dorival podia chegar na coletiva e falar, São Paulo jogou hoje bem, fez por merecer. Não é? É muita frescura, abre CT, fecha CT, pula o telhado do CT, entra pela cozinha do CT, não pode falar, o carro fica lá fora, põe lá em cima. E bola que é bom nada, São Paulo. O campeonato está acabando, Dorival. Não está dando mais esse discursinho. Não, estamos evoluindo. Vai evoluir quando? Ano que vem, nego velho? Coisa tá feia. A coisa está feia. São Paulo precisa tomar um rumo. São Paulo não está tomando um rumo. Está voltando para a zona de rebaixamento nesse momento. E a torcida São Paulina fica preocupada, essa é a realidade. Não adianta tapar o sol com a peneira. A culpa é do Dorival, Garrafa. Não, não é só do Dorival. A começar lá pela presidência. Aí você vem, aspecto político e tudo mais que está acontecendo, mando e desmando. Desmonte do time. Mando e desmando dentro do São Paulo Futebol Clube. Dorival entrou no meio dessa guerra. Só que, com toda a experiência e competência que tem o Dorival, ele sabia que era isso que estava esperando ele. Então não adianta, esse discursinho não adianta.
Não adianta ficar com frescura. Ah, ninguém fala hoje. É um direito dos caras falar. Para mim não muda absolutamente nada jogadores de São Paulo não falar com a imprensa ou não. O problema é o seguinte, os caras têm que dar satisfação, colocar a cara para bater para a torcida do São Paulo. O São Paulo é muito grande para estar na condição que está. Porque saiu da zona do rebaixamento na última rodada, parece que tudo melhorou. Não melhorou. Libertadores. Não é? Já se falou em Libertadores. É pés no chão. A situação do São Paulo é crítica, o São Paulo está de novo na zona do rebaixamento. Então tem que trabalhar com a realidade, não é? E conversar com a torcida do São Paulo. Falar o que está acontecendo. Acho que isso é importante. E o mais importante de tudo é jogar bola. Ontem não jogou de novo, não é? Ontem não jogou de novo, resultado, perdeu mais uma. A pressão aumenta. Time grande na zona de rebaixamento, difícil entrar, mas quando entra para sair, é um Deus nos acuda, hein? Bom, mais 4 jogos movimentaram a 27ª rodada. Destaque para o Cruzeiro, que venceu o Grêmio fora de casa. Veja os gols. No Engenhão, gol só no segundo tempo para Botafogo e Chapecoense. Apodi de cabeça abriu o placar para o time visitante. O atacante Brenner, também de cabeça, deixou tudo igual no Rio, 1-1. E quando tudo parecia definido, o garoto Vinícius Tanque, já aos 49, virou a partida para os donos da casa. Final, Botafogo 2, Chapecoense 1. Na Arena da Baixada, duelo entre os Atléticos Paranaense e Goianiense. Luiz Fernando pegou a sobra de bola e bateu forte para fazer 1-0 para o time visitante. Ainda no primeiro tempo, Guilherme mandou de cabeça para o gol. O goleiro Marcos fez a defesa, mas a arbitragem disse que a bola atravessou a linha. A virada do Atlético Paranaense veio no finzinho do primeiro tempo com Lúcio Gonzalez, aproveitando a saída errada de Marcos, 2-1. Só que depois do intervalo, o artilheiro Walter completou o cruzamento da direita e deu números finais ao jogo, 2-2. Em Porto Alegre, Thiago Neves deu ótimo passe para Rafael Sobis marcar o único gol da vitória do Cruzeiro diante do Grêmio. Na ressacada, o Vasco saiu na frente do Avaí logo aos 2 minutos de partida graças a esse golaço do meia Wagner. 1-0 para a equipe carioca. Ainda no primeiro tempo, o atacante Andrés Rios chutou de pé esquerdo e ampliou a vantagem cruzmaltina em Florianópolis. O Avaí chegou a descontar no segundo tempo com o ex-corintiano Betão, mas ficou nisso. Final, Vasco 2, Avaí 1. Engraçado, esse resultado era bom pro São Paulo, né? E aí a derrota do Curitiba também era coisa boa pro São Paulo. E aí dependia hoje de uma combinação de resultados, veja só. O Santos está empatando com a Ponte está superando o São Paulo. O Fluminense está empatando com o Flamengo, está superando o São Paulo. O Sport está vencendo Vitória lá na Bahia por 2-0, está superando o São Paulo. Então, nesse momento, o São Paulo é 17º colocado. Já na parte de cima da tabela, e o Renato Gaúcho, né? Não, o Corinthians vai despencar. O Grêmio é que tem que se cuidar, viu? Porque corre risco até de ficar fora aí da zona. Apesar de G7 aí. Não, mas da fase de grupos. Seria um mico ficar fora da fase de grupos. Porque ficou fora, priorizou Copa do Brasil, Libertadores, e aí está fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ficou fora da Copa do Brasil. Tem a Libertadores, mas também não durma muito. O Santos era favorito contra o Barcelona, a gente viu o que aconteceu. Palmeiras era favorito contra o Barcelona, a gente viu o que aconteceu. Você já imaginou o Grêmio fora da fase de grupos da Libertadores, tendo que voltar antes? Que agora, antes já era difícil, mas era um jogo só. Hoje, de repente, se você entra na fase de pré-Libertadores ou na primeira fase, que é a fase eliminatória, você tem 2 confrontos sem qualquer tipo de preparo. Agora, o Mano Menezes e o Cruzeiro vão tirar o chapéu, né? Se o Cruzeiro não tivesse voltado as atenções para a Copa do Brasil, poderia estar numa situação muito melhor dentro do Campeonato Brasileiro. É um belo time, acho que faz jus, apesar de ter um jogo a mais agora, nesse momento não, já está ficando igual aos outros, né? E não, é verdade, tem um jogo a mais. Apesar de ter um jogo a mais, o Cruzeiro faz por merecer estar lá na parte alta da tabela. E detalhe, para ninguém... O São Paulo pode ainda hoje, nos minutos finais, sair da zona de rebaixamento. A avaliação feita pelo São Paulo não é especificamente nessa rodada, é no todo. No todo, o São Paulo pode e a torcida São Paulina torce. Se o Santos virar o jogo, ou o Flamengo virar o jogo. Para que o São Paulo saia ainda hoje, novamente, da zona de rebaixamento. Mas o recado é, fique atento, São Paulo. Tem muita coisa errada lá.
E acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, tem o nosso Twitter, twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook Gazeta Esportiva, você pode rever os programas no site da TV Gazeta, no nosso canal no YouTube também, que é Gazeta Esportiva. E hoje é aniversário do Américo Bittar, nosso diretor aqui de TV, que hoje acho que não tá, acho que tá de folga, mas fica aqui o nosso beijo, carinho pra você, viu, Bittar? Beijãozão. Após 22 anos como presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann renunciou ao cargo por carta na última quarta-feira. Ele está preso em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro, sob a acusação de compra de votos para a eleição do Rio como cidade sede da Olimpíada de 2018. Com a saída de 2018 não, né? 2016. Com a saída de Nussmann, Paulo Vanderlei assume o cargo. O novo comandante anteriormente foi o presidente da Confederação Brasileira de Judô. O Paulo Vanderlei agora busca o fim da suspensão feita pelo Comitê Olímpico Internacional ao COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Mas também, apesar do discurso de que colocou o judô num sentido mais profissional, que melhorou a categoria, tem uma certa verdade nisso, mas também está 16 anos também no judô. Então, sabe, essa história do continuismo precisa parar. E já chegou a falar assim, pelo menos em 2 ciclos olímpicos eu devo ficar. Engraçado, todo mundo quer ficar. É claro, né? Ninguém quer largar o osso. Nossa, né? Não, e todo esse tempo aí como vice do Nussmann, será que ele não viu nenhuma irregularidade? Claro. Né? Ou seja, parece que estamos trocando 6 por meia dúzia. É tudo para inglês ver. Não, se ele já era vice do Nussmann, já está errado. Já tinha que sair, tinha que trocar todo mundo, né, gente? Vamos combinar. Vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. E atenção, as votações já estão abertas para o público poder escolher os melhores do Brasileirão. Para participar, é só acessar troféumesaredonda.com.br e montar aí a sua seleção preferida do Brasileirão. Treinador, Garrafa? A Carilli. Celso? Carilli. Eu sabia, vocês já tinham falado, por isso que eu perguntei. Porque depois o Celso vira e fala assim, não, este eu ainda não sei. Tipo, zagueiro, já sabe, zagueiro? Tô na dúvida. Olha lá, zagueiro. Segredo. Eles fazem isso comigo. E sempre lembrando das nossas parceiras, Lux Color e Baltec, que estão com a gente no Troféu Mesa Redonda deste ano, fazendo uma festa maravilhosa dia 5 de dezembro e que você vai assistir no domingo seguinte. Beleza? E voltamos agora a falar ao vivo do Pacaembu. Eu volto para a câmera 2, onde daqui a pouquinho, às 9 horas, o Palmeiras recebe o Bahia. Mais uma vez, boa noite, Jonas Campos. Oi, Michele, boa noite. Olha, o Celso e o Garrafa estão cheios de mistérios aí para escalar o time deles no Troféu Mesa Redonda. E aqui no Pacaembu a situação é parecida. O Cuca e o Paulo César Carpegiani têm muitos mistérios aí para as equipes que vão a campo daqui a pouco, 9 horas da noite. O técnico Cuca, inclusive, que já não conta com Mike e Luan suspensos, terá também possivelmente a ausência de Jean. O Jean ontem não participou do treinamento na academia de futebol, ficou fazendo um trabalho à parte de fortalecimento muscular e fica como dúvida. Caso ele não jogue, a tendência é que o Fabiano, que já é do setor, entre na posição, ou se não, uma outra possibilidade é o Tietê ser deslocado para a lateral direita. Uma possibilidade de time do Palmeiras cheio de dúvidas, a gente coloca agora na tela para vocês que acompanham o Gazeta Esportiva. Fernando Praz, Jean ou Fabiano, Edu Dracena, Juninho e Egídio, Bruno Henrique ou Thiago Santos, Tietê e Moisés, William, Dudu e Daverson ou Guerra. O Palmeiras é treinado pelo técnico Cuca. Sabe sempre levar e vencer. Esse aí é o Palmeiras, ainda indefinido, né? Como eu já disse, a escalação deve sair até 1 hora antes da partida. O Bahia, a mesma coisa pelo lado do técnico Paulo César Carpegiani, estreante da noite. O fato é que o Palmeiras volta ao Pacaembu, como eu disse também, por conta do show do Paul McCartney na Casa Palmeirense, no Allianz Parque. E o retrospecto do Verdão aqui no Paulo Machado de Carvalho é favorável. Em 2017 foram 3 jogos e 3 vitórias contra Novo Horizontino, Grêmio e Coritiba. A última derrota palmeirense aqui no Pacaembu foi em março de 2016 contra o Red Bull Brasil. Então o Palmeiras tem um retrospecto favorável jogando aqui no Paulo Machado de Carvalho. O que pesa um pouco é a parte lucrativa, né? O Palmeiras fatura em média 3 vezes menos em relação ao Allianz Parque
quando atua aqui no Pacaembu, muito por conta, é claro, além da capacidade do estádio, por conta também do preço do ingresso, isso acaba pesando, o lucro é outro, mas dentro de campo o retrospecto é favorável e é isso que interessa para o torcedor, Michele. Jonas Campos, muito obrigada aí por todas as informações. Aliás, um recado para o Jonas aí, para o Urandi, que são 2 titulares da nossa equipe, terminado o trabalho, ambos para casa. Ambos para casa. Principalmente o nosso Urandi Campos. Né? Estamos de olho no Urandi é perigoso. Tá? Os 2, acabou o trabalho direto para casa. É porque ele é o treinador, o Garrafa é o treinador do nosso time da Copa Segunda-feira CESP. tem o favorito do campeonato pela frente, assessoria de imprensa. Ixi, Garrafa, não é fácil, hein? Bom, mas o Garrafa é um treinador, ele faz pré-eleição, mostra vídeo. Fazendo o que, como diz o outro, estamos fazendo o que podemos. Recordar é viver. Durante toda essa semana, o Gazeta Esportiva está apresentando a série Um Grito de Liberdade, um material produzido pela TV Gazeta para celebrar os 40 anos do título paulista de 1977 do Corinthians. Hoje, nós vamos exibir o penúltimo capítulo e contar sobre a ótica de todos os nossos personagens, como foi o histórico gol de Basílio, que colocou fim aos quase 23 anos de fila corintiana. É gol, explodem corações. Se você encomendasse um roteiro, roteirista de cinema, e aí o cara te entregasse o roteiro e falasse assim, olha, o negócio é o seguinte, o nosso filme vai ter um time que não é campeão há 22 anos e vai ganhar de 1-0, mas esse gol vai ser assim. A falta do lado direito. O Zé Maria bateu, mas essa bola veio curta, ela veio baixa. E eu antecipei e resvalei de cabeça. A bola veio pro Vaguinho, o Vaguinho toca, a bola vai no travessão, vem pro Vladimir, o Vladimir tinha todo o gol para cabecear, cabeceia. E aí ele cabeceou, apareceu o Oscar, levantou na frente dele. Aí a bola bateu na cabeça do Oscar e ela veio na minha direção. Ficou picando na frente dele, toma, me chuta que eu te consagro pro resto da vida. Ali não tinha que errar, entendeu? Eu tinha a convicção e a certeza de fazer o gol. Eu peguei de bate-pronto e já fui pra galera ali no canto, né? Você demitiria o roteirista do filme. Você vai falar assim, só que é um exagero. Ninguém vai acreditar num troço desse. Mas as imagens estão aí para provar que foi exatamente desse jeito, né? O gol é coisa de cabeça de roteirista maluco. Se você fizer uma enquete, eu tenho certeza que vai dar mais de 70% o gol mais importante da história do Corinthians é o gol do Basílio. Eu acho que os gols do Emerson na Libertadores, os gols do Guerreiro no Mundial, o gol do Tupanzinho no 90, são gols importantes, né? Eu acho que são gols importantes. Agora esse do Basílio, talvez pela expectativa, pelos 22 anos sem Campeonato Paulista. Acho que dentro desse contexto, sem dúvida que foi o gol mais importante, embora tenha havido outros, né? Mas eu acho que ele representa um divisor de águas, na verdade, né? Entre a época em que o Corinthians ficou sem o título e, digamos assim, essa nova geração. Se para o Corinthians foi o gol mais importante, para a Ponte Preta acho que foi o gol mais doloroso, o gol mais sofrido, o gol que teve muita gente que morreu depois desse gol aí, infartou. Eu acho que é o gol mais triste da história que a Ponte levou, né? Eu e o Zé Maria estávamos fazendo tratamento intensivo. E o massagista ficou com nós o tempo todo, a gente treinava, ia lá e fazia tratamento. E à noite da véspera do jogo, eu e o Zé Maria ficamos olhando um pro outro, assim, né? Falei, Zé, você tá pensativo, né? Ele falou assim, pô, não é possível, né? A gente vai fazer o teste. Aí eu falei, Zé, pelo jeito,
Acho que nem na foto a gente vai sair. Roemos esse osso todinho e nem na foto vamos sair. Eu era o capitão do time na época, né? E normalmente o Brandão ia me dar as cobranças no quarto. E nesse dia eu estava com o Basílio, a gente estava conversando, eu estava fazendo inclusive uma recuperaçãozinha de uma pancada que eu tinha levado. E o Brandão perguntou, e aí, Negrão, como é que vai? Eu falei, o senhor sabe, a gente faz um teste, esse ideia a gente vai fazer teste, você tá brincando. Vocês não vão fazer teste, não vão fazer nada, vocês vão jogar, ninguém vai sentir. E você, Neguinho, vai fazer o gol. Não sei se ele falou isso para muitos outros jogadores, mas o fato é que o Basílio confia. Esse o Zé Maria, que estava junto com ele, também viu. E depois ele falou do Basílio, né? Que o Basílio foi uma inspiração para ele e seria o cara que faria o gol. Neguinho, você vai fazer o gol da vitória hoje. E aconteceu. Então foi uma dádiva não só do técnico, mas do profeta Brandão. Aí eu falo, fico até arrepiado, né? No mínimo o Brandão deve estar aqui do lado. Aí. O Zé Maria está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens, correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou. O gol da minha vida, sabe? Revejo 1000 vezes uma mesma emoção daquele dia que eu estava lá. Histórico, arrepia até hoje, você vendo ou na transmissão ou na televisão o reprise desse lance, você volta no tempo. Depois de 20 anos, a Fiel está explodindo, 22, 23, 2 dezenas de anos, na cabeça desse povo, tumultuando o meu povo, o Corinthians vira a explosão e vira o maior espetáculo do território brasileiro. Corinthians, você acima de tudo é a alma desse povo, você liga a imagem do sorriso e de felicidade das raízes do povo Corinthians, hoje a cidade é do povo. É engraçado, talvez os mais novos não entendam tanto, né, essa questão, por que é tão falado sobre esse jogo, né? A dimensão disso. Poxa vida, o Corinthians já conquistado o último título em 54, viveu um jejum danado, perdeu o título paulista em 74 para o Palmeiras, maior rival. Em 76, mesmo assim, a torcida só crescia. Em 76 teve aquele lance épico no Maracanã contra o Fluminense, quando teve a invasão corintiana. Só se falava do Corinthians do jejum, e de repente, sabe, o recorde de público do Morumbi foi no segundo jogo entre Corinthians e Ponte, 138 mil pagantes. E aí, de repente, chega esse jogo com um gol aos 37 do segundo tempo, um gol chorado, sabe? Poxa vida, e naquela época, o Campeonato Paulista ele era tão importante quanto o Campeonato Brasileiro, Garrafa. Se não mais. Se não mais. Se não mais, com certeza. Agora, eu estou à vontade para falar desse material que a TV Gazeta está mostrando, que a nossa equipe de esportes está mostrando, porque eu não participei, né, da confecção desse produto da casa. E queria aqui, de público, parabenizar todos os profissionais envolvidos, né, nesse trabalho. Que trabalho bonito, que trabalho lindo. Bonito mesmo. Né? Tá muito legal, tá muito legal. Se você perdeu algum, vai buscar no nosso site, vai buscar na internet, porque vale a pena. Nos dá orgulho de fazermos parte de uma equipe que tem profissionais que levam para você que está aí na sua casa. E repito, como eu não participei, estou à vontade para elogiar, né? De preparar um material de altíssima qualidade, um material para você guardar. Isso é para você guardar. Muito legal. E mais feliz ainda de ouvir aí o Osmar Santos novamente na narração do gol de 77. Claro, teve Fiore, teve outros grandes narradores que participaram daquele momento, mas a narração do Osmar em 77 é algo para ficar guardado, né? É uma aula de locução esportiva e a gente está mostrando isso para você com muito carinho. Repito, estou orgulhoso dos nossos colegas, dos nossos companheiros, pelo belíssimo trabalho que está sendo mostrado para você aí, nessa homenagem justa a esse título tão importante da história do Corinthians. Toda a série de reportagens você pode conferir lá no site gazetesportiva.com, na parte do Corinthians, tá certo? Está bombando lá, diga-se de passagem. Tá bombando. Ainda falando de Corinthians, o repórter Adriano Dolfi acompanhou a reapresentação da equipe que domingo enfrenta o Bahia em Salvador. Confira. Jô abriu o caminho para a vitória sobre o Coritiba. O atacante falou do gol e da molecagem no novo corte de cabelo, bem no Dia das Crianças. Meu cabeleireiro, que é o Josias, ele foi cortar semana passada o cabelo em casa, ele tem dread também, e ele falou, pô, por que você não faz também? Tenta um jogo aí, ver o que vai repercutir aí.
E em casa repercutiu bem, minha esposa gostou, mas falou que eu já tinha me acostumado com o cabelo já cortado. Aqui no clube dividido, uns gostaram, outros não gostaram, aí tem piadinha. Mas foi legal, eu curti, pelo menos eu curti, mas não vou permanecer não. Eu tenho trabalhado bem, né? Eu tenho feito, acho que um ano maravilhoso. Fico muito feliz mesmo de estar ajudando. Eu acho que é um respaldo de uma confiança que o clube me deu. De muitos não acreditaram e eles acreditaram. E hoje eu posso estar fazendo os gols e estar dando essa alegria para essa torcida e para o clube, que é maravilhoso. E quem trouxe presente para a Fiel é o mais novo talismã da torcida. O atacante Cleison garantiu pontos importantes nos empates contra São Paulo e Cruzeiro e na última noite em Itaquera com mais 2 gols. Jogar no Corinthians é diferente, né? E eu acho que ele conseguiu pregar isso rápido, né? E com o tempo ele foi se adaptando, foi melhorando em cada partida, quando jogou como titular, depois quando entrou, e vem fazendo um segundo turno maravilhoso, né? São 4 gols, se eu não me engano, e é merecedor. Gols importantes que vêm garantindo pontos essenciais na briga pelo título brasileiro. Nas contas do técnico Fábio Carille, mais 5 vitórias são necessárias para o Corinthians levantar mais uma taça de campeão brasileiro. A gente é ser humano, a gente é movido por emoções, a gente tem a nossa ansiedade, é claro que tem que ser contida o tempo todo. A gente sabe que aí 5 vitórias aí nos dá uma grande, praticamente já o título, né? Mas é sempre bom ir pensando jogo a jogo. Mas a ansiedade é grande de poder concretizar o nosso objetivo. Aí, portanto, o Jô, artilheiro do campeonato ao lado do Henrique Dourado do Fluminense. E a rodada 14 praticamente está se encaminhando para o final, né? Ficando apenas o jogo do Palmeiras. E o Corinthians está abrindo nesse momento com o empate do Santos e Ponte Preta 10 pontos. 10 pontos. O Corinthians teria aumentado 2, o jogo não terminou, está 1-1. 2 notícias ruins para a torcida do São Paulo, Celso. O Sport venceu. Isso. E empate entre Fluminense. Só um gol do Santos agora muda um pouco o campeonato. Diminui a distância para o líder e o São Paulo sai da zona de rebaixamento. Mas o Celso tem uma notícia importante que vale ali, que a Ponte tem um jogo a mais, né? Exatamente. Aliás, você vai falar dos resultados agora? Vou falar sim, olha. A 27ª rodada do Brasileirão teve 3 partidas nesta tarde. Em Campinas, Ponte Preta e Santos empataram em 1-1. No Maracanã, Flamengo e Fluminense também ficaram no 1-1. E o Sport, como o Garrafa falou, ganhou do Vitória em Salvador 2-1. Esses resultados fizeram o São Paulo, então, voltar para a zona de rebaixamento. O tricolor está na 17ª colocação com 31 pontos. Então, veja só, os resultados, né? Tudo que não podia acontecer para o São Paulo. Improváveis, resultados improváveis. Eram muitas combinações. Isso. A vitória do Sport, o empate do Fluminense com o Flamengo e o empate entre Ponte Preta e Santos em Campinas. Se bem que é aí que a gente estava falando, a Ponte tem um jogo a mais, porque teve aquele jogo com o Cruzeiro em Minas no final de semana passado. A Ponte perdeu, mas ainda assim a realidade terminou o jogo, hein? São Paulo hoje, 17º colocado, na zona do rebaixamento. Bom, e vamos para o resultado final da enquete do site gazetesportiva.com de hoje. O que vai dar na partida entre Palmeiras e Bahia? E deu o que, João Batista? Põe na tela. Aqui Bahia? Bahia, peraí, eu não enxergo de longe. É Bahia, 46%. 46%? Tá enxergando melhor que você? Tá, eu confundi já 6 com 8, tá uma beleza. Caraca, gente, o programa de hoje termina no Bahia. Bahia. Michele saiu correndo. Sai correndo pra enxergar. Olha, a gente volta amanhã às 6 da tarde, ao vivo, se você nem enxerga também. E, Garrafa, muito bom ter você aqui. Beleza, Mi. E domingo tem Mesa Redonda ao vivo também, tá bom? E depois tem Jornal da Gazeta, onde a gente se vê de novo. Beijo. Valeu, tchau.